As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, 7h11, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN e também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play, que inclusive ontem chegou a 70 mil inscritos. E graças a vocês, internautas, Tony Lima vai ter que pagar uma pizza. Apostei com ele ontem que chegaria. E chegou no jogo ontem de Asa e CSA. Aí o Tony na transmissão disse o seguinte, Marco Aurélio Sérgio: vamos ali comer uma pizza 4 queijos, ó. Sair de casa para comer pizza 4 queijos é brincadeira, viu, Tony Lima? Mas vamos para informações, especialmente do futebol alagoano, trazer primeiro o Asa que ontem venceu a equipe do CSA, jogando no estádio Coraci da Mata Fonseca, e vai com vantagem para jogar lá no estádio Ripelé no próximo fim de semana. E mais uma vez, o nome do jogo foi o zagueiro Zulu. Mas vamos acompanhar o que tem para trazer de informações o nosso repórter Eduardo Cardiel. Ok, bom dia para você, um forte abraço a todos, estou na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Asa, que jogou ontem o primeiro tempo da semifinal diante do CSA. Estou me referindo a primeiro tempo porque é um jogo de 180 minutos, são duas partidas, e ontem aconteceu o jogo da ida. O primeiro, o Asa venceu por 1-0, gol do zagueiro Zulu. Aliás, diga-se de passagem, um grande destaque alvinegro, o zagueiro Zulu, que por 3 vezes já foi escolhido craque dos jogos, entrou na seleção da rodada da primeira fase, entrou em outras seleções das rodadas e foi também um jogador que se destacou durante o primeiro momento do campeonato estadual. O Asa construiu essa vantagem, venceu por 1-0. No próximo fim de semana, no sábado, em Maceió, o Asa pode até empatar a partida em 0-0, que é classificado para a finalíssima do campeonato estadual. Para conquistar essa vaga da final do campeonato, o CSA precisa vencer o jogo por 2 gols, 2-0, por exemplo, para classificar de forma direta. Se for 1-0, na soma dos resultados, fica igual, 1-1. A decisão vai para os pênaltis. Enfim, o Asa leva essa vantagem para Maceió no próximo sábado, vai tentar ratificar essa vantagem no segundo jogo, o jogo da volta, para poder chegar mais uma vez à finalíssima do campeonato estadual. Eu me referi no início do meu boletim sobre o zagueiro Zulu, que entrou na seleção da rodada da primeira fase, que entrou em outras seleções, foi escolhido o craque do jogo ontem, e diga-se de passagem, ele marcou o gol no dia do seu aniversário. Ganhou os parabéns da família, que estava presente no estádio municipal, a mãe, a esposa e outros familiares. Ganhou o craque do jogo, ganhou a partida, está cotado para ser um dos zagueiros destaques do campeonato estadual e vai entrar certamente na seleção do campeonato alagoano. Zulu, diga-se de passagem, que pelo que a gente tem buscado de informações, já começa a despertar interesses de clubes com divisões acima da divisão que o Asa vai participar. O Asa está na Série D. Informação que tem que o Zulu já tem clubes interessados em Série C, inclusive de Série B também, mas os contatos mais fortes, as sondagens mais fortes em relação a um clube de Série C. Enfim, o técnico Raniel Ribeiro já vai ter a reapresentação da equipe no dia de hoje, porque na quarta-feira o Asa vai trocar o chip, tira o chip do campeonato alagoano e da Copa Alagoas e põe o chip da Copa do Brasil, já que o Asa vai enfrentar quarta-feira às 20h30, mais conhecido como 8h30 da noite, aqui no estádio municipal Coraci da Mata Fonseca, a equipe do Atlético Goianiense. E agora, com o novo regulamento da Copa do Brasil, não tem essa, se for empate o time visitante classifica, empate agora é pênalti, não tem mais vantagem nesse sentido. Então o Asa vai apostar todas as suas fichas para ir avançando de fase, consequentemente e aquecendo também os cofres financeiros, porque na Copa do Brasil, cada fase que você passa, um percentual maior entra na sua conta, o Pix da CBF. Então o Asa quer chegar no mínimo aí a terceira fase da Copa do Brasil, e para isso vai ter que já enfrentar o Atlético Goianiense na quarta-feira, 8h30, com transmissão da seleção NN, e vencer o time
de Goiás para avançar de fase para a próxima fase do campeonato, ou seja, da Copa do Brasil. O Asa está de bem, está navegando em marés mansas devido à vitória de ontem, a vantagem que construiu, e agora o torcedor, de fato, deve incentivar o gigante alagoano já nessas partidas sequentes que o Asa vai ter na sequência da temporada. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h16, continuando ainda no tema Asa, vamos trazer o que falou um pouco na coletiva o técnico Raniel Ribeiro. Claro que nós vamos produzi-la mais tarde, é incompleto, né? Ela na íntegra, a partir das 19 horas no Futebol Show, mas vamos ouvir um pouco aí do técnico Raniel Ribeiro, que é que o Raniel fala sobre esta grande vitória e uma grande atuação do Asa ontem contra a equipe do CSA. Qual o balanço, professor? Balanço positivo devido à vantagem que nós criamos. O CSA é uma equipe de muita qualidade, muito bem trabalhado pelo Igor. Haja vista que tiveram um bom domínio a nível de posse de bola, que nos condicionou a ter uma certa dificuldade. Dificuldade essa que nós é esperado devido à qualidade, devido ao trabalho que tem do outro lado, mas não esperava devido a estar nos nossos domínios, poderíamos ter feito um jogo mais sólido como deveríamos. Mas aproveitamos a oportunidade que surgiu e fizemos o gol. E esse gol gera uma vantagem muito boa para nós. Mas somos sabedores que não tem nada definido, tem mais 90. Fazer com que essa vantagem seja realmente benéfica para nós lá no Repelé, e que possamos, se Deus quiser, passar para a final, que é o nosso objetivo. Mas a gente também tem que enaltecer a entrega dos meus jogadores. Meus jogadores, eles se entregaram, eles viveram a decisão. Decisão nem sempre você vai jogar como você vinha jogando, a nível como estou cobrando aqui, deles mesmo, a nível de ter um controle, mas tiveram muita intensidade na hora de marcar, principalmente, muita concentração. Haja vista que conseguimos evitar todas as oportunidades que foram criadas pelo CSA. Muito bem, tá aí um pouco do que falou o técnico Raniel Ribeiro no jogo de ontem, fazendo um breve comentário, né? Eu comentei essa partida pelo NN Play. Vale destacar a consistência do time do Asa ontem, né? Eu falei na transmissão sobre o momento do Asa sem a bola. É uma equipe que tem a capacidade, tem a consciência de que consegue ser eficiente defendendo. Por isso que eu trago eu quebro um pouco, pelo menos é meu ponto de vista, é um princípio meu, da frase de saber sofrer. Eu acho que é muito mais você ser consciente daquilo que você pode fazer defendendo. O Asa se sente confortável defendendo, e ontem no segundo tempo, especialmente quando entregou a bola para o CSA, o CSA teve mais volume de jogo, teve mais posse, teve mais domínio territorial, mas não conseguiu traduzir tudo isso em gol porque o Asa estava muito bem postado. Era um time que fazia, principalmente na segunda etapa, uma linha de 5 quando baixava o Tibiri, entrando para não dar margem para o CSA criar superioridade, e tinha um bloco de 2 linhas de 4 quando marcava à frente da sua intermediária, né? Claro que no início do jogo o CSA começou muito bem, começou de forma agressiva, começou de forma intensa, né? Inclusive fazendo pé de pressão. O Asa estava com muitas dificuldades para iniciar suas jogadas, para progredir principalmente para o campo ofensivo, tanto que o CSA teve 1 ou 2 chances no início do jogo de abrir o placar, mas não foi eficiente. E aí do 10, 15 minutos do primeiro tempo para o fim dessa primeira parte do jogo, o Asa equilibrou as ações e aí teve mais capacidade, né? Uma aproximação muito boa também do Tibiri para sair jogando, e aí vem a eficiência que não estava tendo. Se o CSA não teve nesse jogo contra o Asa teve. O Asa conseguiu fazer em uma sequência, inclusive, de chances criadas. Tanto que o goleiro Georgian, ele faz pelo menos 2 ou 3 defesas antes do gol do Zulu. Então o Asa conseguiu no primeiro tempo equilibrar essas ações, teve a bola também, então no primeiro tempo houve uma alternância de controle de ações. No segundo tempo não. Em meu ponto de vista, a mudança que fez o técnico Raniel Ribeiro, tirando o Júnior Viçosa, deixando o Thiago mais centralizado, deixou com que o time do Asa perdesse a referência, o jogador que segura mais a bola à frente. Mas aí, como eu disse, se sente confortável a equipe do Asa para defender. Já o técnico Igor Magalhães, ele trouxe no início do jogo uma trinca de volantes. Ele traz 3 volantes e abre o Brian para o lado direito,
para fazer esse 4-3-1-2, mas com o Brian aberto. O Brian, inclusive, que foi um dos melhores jogadores do CSA no jogo. E ele faz também, o Igor trouxe para o jogo algo que eu não tinha visto ainda. Ele fez uma dobra do lado esquerdo, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, de dois laterais, por exemplo. Ele traz o Silas, que é um dos volantes, para fazer a função de lateral e adiantou o Enzo, justamente para que o Enzo batesse com o Paulinho e o Silas batesse com o Kellyton, que é o lado forte do Asa, com o Kellyton e o Paulinho naquele corredor direito. Mas o CSA teve problemas, por quê? Porque o Samuel encostava e como o Silas, um dos volantes, estava na função de lateral esquerdo, tinha esse espaço para ter mais aproximação e triangulações. Mas no resumo, o Asa foi um time consistente, um time que conseguiu tá num nível muito alto de concentração. Eu falava isso ontem na transmissão e mereceu a vitória. Agora vai a Maceió, é claro que não tem nada, absolutamente nada definido, é uma vantagem, pode empatar para passar, mas o Asa vai ter que montar um plano de jogo muito inteligente para não sentar em cima desse placar. Jogar com o regulamento embaixo do braço é diferente de sentar na vantagem. O Asa tem que ser inteligente, não ir a Maceió apenas para se defender, porque uma hora a bola entra e aí já era. Então tem que ter inteligência agora, mas foi uma baita de uma vitória, em meu ponto de vista, um dos melhores jogos do Asa no ano, em termos de consistência tática principalmente, e agora vai com essa vantagem interessante. A gente está vendo aí, para você que está acompanhando o NN Play, estádio ontem com um público considerável, a torcida do CSA desceu também para Maceió e claro, tivemos presenças ilustres, né? Quem é vivo sempre aparece. O que tem de político que se aproveita da imagem do Asa quando tá no bom, meu irmão, meu Deus do céu. Aí é uma opinião minha. Eu tenho um ranço disso. Porque só vai na boa. Você não vê esses caras indo pra jogo normal nenhum. Agora, quando é decisão, que tem estádio lotado, aí aparece, meu irmão. Eita, meu Deus. Mas vamos lá, é da vida, né? Vamos direto agora a Palmeira dos Índios para falar com o Valmir Lopes e ele que vai trazer informações do CSE que entrar em campo neste meio de semana pela Copa Alagoas. Vamos ouvir. Um grande abraço para você, André Áviles. Muito bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido na manhã desta segunda-feira. Enquanto a bola rolava pelo Campeonato Alagoano em suas semifinais, a equipe do CSE de Palmeira dos Índios trabalhava no estádio Juca Sampaio sob o comando do técnico Carlos Eduardo Parreira. CSE que está nos preparativos visando a partida diante da equipe do Zumbi na próxima quarta-feira, 19 horas, no estádio Juca Sampaio, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. A programação para esta semana é a seguinte: nós tivemos trabalhos ontem nos dois expedientes, tanto pela manhã um trabalho na academia e na parte da tarde o elenco trabalhou no estádio Juca Sampaio. Para esta segunda-feira, folga pela manhã, na parte da tarde às 15h30 haverá um treino técnico. Amanhã, terça-feira, folga pela manhã e na parte da tarde, 15h30, haverá um treino tático no estádio Juca Sampaio, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Eu destaco também que a equipe do CSE fez 2 contratações para que possa reforçar o elenco tricolorido para o restante da Copa Alagoas e também da Copa do Brasil. E aí eu destaco que o meia Valdeir, que passou pela equipe do Petrolina, este jogador tem 32 anos de idade e já está treinando com o elenco tricolorido. Um outro atleta que foi contratado para que possa reforçar a equipe do CSE, trata-se do jogador Sueliton, ele que é zagueiro e tem 33 anos de idade, passou pelo futebol do Piauí, agora faz parte do elenco tricolorido. Ingressos serão vendidos nesta quarta-feira ao preço de apenas R$20, ou seja, todos irão pagar R$20. Quem preferir a casadinha vai pagar R$30, ou seja, 2 ingressos por apenas R$30. A equipe está focada nesta competição, com 100% de aproveitamento, não perdeu para ninguém. Ao contrário do Campeonato Alagoano, CSE faz uma belíssima campanha na Copa Alagoas. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes.
Muito bem, 7h25, agora indo direto a Maceió para falar com o Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Amigos da NN, um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Nós acompanhamos neste último final de semana as partidas decisivas, primeiros jogos da semifinal do Campeonato Alagoano. No sábado comentei a partida entre CRB e Penedense e a consistência do time de Penedo durante todo o primeiro tempo para poder parar a equipe do CRB e seu ataque na competição foi quebrada principalmente no início da segunda etapa, na mudança feita pelo técnico Humberto Louze, que quando colocou o Vinícius Barata, o atleta acabou sendo um dos principais jogadores para poder mudar o panorama da partida. O resultado de 2-0 deixa o CRB mais perto de uma classificação para a final do Campeonato Alagoano pelo 4º ano consecutivo. Porém, em meu entendimento, não existe ainda uma situação definida, até porque o Penedense, jogando no estádio Alfredo Lee, tem se mostrado também como um time muito consistente, não só com uma defesa sólida, mas com um ataque que tem surpreendido nos jogos, principalmente como aconteceu na última partida da primeira fase, quando esse Penedense venceu o CSA pelo placar de 2-0, lá no Alfredo Lee. Então esse cenário para o jogo da volta, no próximo final de semana, será realmente um cenário que ainda deixa uma expectativa muito grande de como será o comportamento da equipe da casa contra um time mais forte e que agora tem a vantagem, podendo até perder por um gol de diferença, que é o CRB, para poder ser finalista da competição. No jogo de ontem, a NN transmitiu a partida entre Asa e CSA e novamente o Asa foi muito sólido defensivamente. A prestação do Zulu dispensa comentários. É um jogador que mostra muita consistência e que foi importante também para que o Asa possa conquistar uma vantagem de ter um empate no jogo do próximo sábado aqui em Maceió, para poder também pelo 4º ano consecutivo, assim como o CRB, ser finalista da competição. O Asa tem a vantagem do empate, mas esse jogo também, pelo equilíbrio que a partida apresentou, em que duas equipes adotaram estratégias bem semelhantes, mas que dentro de campo prevaleceu o comportamento defensivo novamente do Asa, que tem sido o melhor da competição, vai também ser testado no próximo final de semana e nós vamos trazer, claro, a nossa análise a respeito de tudo aquilo que vimos em termos de comportamento dos atletas nessas partidas da semifinal, no primeiro jogo realizado neste final de semana e já a projeção para o próximo final de semana, na noite de hoje, aqui no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros na programação da NN. Um forte abraço, uma ótima semana a todos. Segue você dentro do Jogo Rápido aqui no Comando 91. Muito bem, tá aí o comentário de hoje de Viderlan Araújo, o Canhão, que fala com a gente também, né? Vamos conversar mais tarde sobre essa rodada das semifinais do Campeonato Alagoano. E falando em Campeonato Alagoano, deixa eu trazer aqui os jogos, claro, os dois jogos de semifinal. O CRB conseguiu vencer o Penedense por 2-0 ontem, como o Canhão disse no segundo tempo. Falou mais alto, né? O nível individual das equipes e o nível técnico individual do CRB é maior que do Penedense. O Penedense conseguiu, aliás, o CRB conseguiu inclusive com um golaço do Barata. Para mim, o mais bonito do campeonato até agora. Golaço do Barata, 2-0. Inclusive, ele também deu o passe para o Anselmo Ramon fazer o gol. E o CRB tá com uma mão e metade do corpo na final. Eu acredito que o Penedense não tira essa vantagem para o jogo de domingo lá no estádio Alfredo Lee às 16 horas. Já o Asa ontem conseguiu essa vitória contra o CSA. O outro jogo acontece no sábado, né? A partida acontece lá no estádio Rei Pelé às 16 horas e você vai poder acompanhar as duas partidas no NN Play com exclusividade. Então já se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para você receber todas as informações do nosso canal. E aí trazendo, melhor dizendo, os principais estaduais do país, que é o Campeonato Carioca e também o Campeonato Paulista. O Campeonato Carioca, a 10ª rodada que começou no sábado, o Boa Vista, que é o adversário do CSA na Copa do Brasil, empatou por 1-1 com o Botafogo. O Flamengo venceu o Vasco por 2-0. Como é que tá o clima aqui, Marco? Ailton lá, ninguém falou nada, né? Por isso tá todo mundo pianinho, 2-0, mas também de 30 clássicos, meu irmão. Os últimos 30 clássicos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou 2. Vasco, você me mata, Vasco! Calma, rapaz, fazer calma, o quê? Não! Vai fazer o quê? Eu não quero perder, Juninho, cara, eu não gosto de perder.
Isso não é uma rivalidade, é uma paternidade já. O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2-0 e, como eu disse, o Botafogo havia empatado com o Boa Vista por 1-1. Ontem também tivemos o fechamento da rodada do Campeonato Paulista. A 10ª rodada, que começou no sábado, com a Portuguesa empatando com o Corinthians por 2-2. Ontem tivemos o Choque Rei, que clássico ruim. Palmeiras 0, São Paulo 0 e o Santos, que venceu por 3-1 Água Santa. Inclusive, o Neymar fez o gol do Neymar, o primeiro gol dele nesse retorno. Inclusive, quem tá perigando ficar fora da próxima fase é o Palmeiras, né? Aí ia ser um vexame, minha Nossa Senhora. Se ficar fora do Campeonato Paulista, meu Deus do céu. Então, com essas informações, finalizamos o Jogo Rápido de hoje. Voltaremos a falar de futebol, trazendo todo o debate desta semifinal do Campeonato Alagoano a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. Um bom dia para você e eu te espero lá.